Eis que agora começaram as acusações. Sempre que começa um conflito, começam acusações de ambos os lados. Tem uma frase célebre que diz que numa guerra, a primeira a morrer é a verdade. Na guerra da Ucrânia a gente percebeu isso. Eu estava aqui desfazendo as mentiras da imprensa todos os dias, porque era muita mentira. No caso agora que está acontecendo entre Israel e a Palestina, muitos chamam, é uma guerra de Israel contra o Hamas. Não, se Israel está matando 99% dos que estão morrendo, dos que estavam morrendo antes, eram civis, então a guerra de Israel é contra a Palestina. Quem está contra-atacando contra Israel é o Hamas, sim. Mas a guerra de Israel não é de hoje, não é desde o ataque, desde muito tempo atrás, é contra a Palestina. Inclusive eu mostrei aqui no vídeo passado todos os bombardeios que Israel fez contra civis palestinos, contra hospitais, contra escolas, contra crianças nesse ano antes da reação do Hamas, muito antes dessa reação. 26 de setembro, faz o quê? 2 semanas, Israel bombardeia a faixa de Gaza pelo 5º dia consecutivo em resposta a protestos. Ao menos 28 palestinos são feridos em bombardeios israelenses na faixa de Gaza. Isso aqui foi em 22 de setembro. Diz Israel, viu? Quando fala 28 são feridos, é que morreram 50 e foram feridos sei lá quantos, que eles colocam o número sempre bem abaixo, tá? Aí, ó, aí, setembro também, soldados israelenses matam menino palestino que descobriu operação. Obviamente, quando você começa a pegar uma população, colocar numa prisão a céu aberto, que eu falei, ali a faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto, você deixa essa população sem médicos, sem suprimentos, eles são fechados, é uma prisão porque eles não podem sair nem por terra, nem por ar, não tem aeroporto lá na faixa de Gaza, e nem pelo mar. Tem mar ali, mas Israel fechou, então eles estão presos ali, não tem para onde fugir. É isso que Israel fez com eles há 18 anos, e aí começa a bombardear cada vez mais ali para acabar com eles, tirá-los das suas casas, para que Israel tome o espaço todo. Isso começou a se ampliar no governo aí do fascista Netanyahu, que é o amigo do Bolsonaro, que agora é melhor amigo do Joe Biden. Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte, aí para você ver a geopolítica por trás de tudo isso, porque sempre que começa uma coisa assim, você sabe, não tem ali, Israel não está atacando a Palestina, tá, porque aqui é o território, claro, mas Israel não começou a atacar mais só por causa disso. A reação aí do Hamas, que é um grupo considerado pelos Estados Unidos e pela OTAN como terrorista, mas que, obviamente, quando você faz isso com uma população, algumas pessoas vão se radicalizar e falar, pô, peraí, se eles estão bombardeando nossas casas, matando nossas crianças, sequestrando, estuprando nossas mulheres, a gente vai fazer o mesmo com eles. Então, obviamente, vai ter gente que vai se radicalizar. De um lado, o governo israelense não é considerado terrorista e faz isso, assim, uma quantidade infinitamente maior do que os considerados terroristas fazem de volta. Tá errado todo mundo? Tá errado todo mundo, mas aí você vê que um lado está infinitamente mais errado do que o outro, e isso é importante. Tem gente que fala, não há lado certo numa guerra. Olha, muitas vezes, quase sempre numa guerra, tem um lado que está completamente errado. O outro cometeu alguns excessos, geralmente, vou te falar, quase sempre numa guerra, às vezes os dois lados estão completamente errados, mas nesse caso aí, você vê um opressor e você vê quem está ali sendo oprimido. Quando começou a guerra na Ucrânia, você viu refugiados ucranianos indo para vários lugares, até aquele mamãe falei do MBL foi lá para assediar as ucranianas que estavam fugindo. Nessa guerra não tem refugiados, eles estão presos lá. Quem quiser fugir não tem como. Então não é uma guerra, um exército contra o outro, não, é uma guerra de um exército contra ali pessoas que não têm nem paus e pedras para se defender, e tem ali 1%, nem 1% dessa população tem um grupo armado ali, que não corresponde a nem 1% deles. O resto tá só morrendo sem ter nada a ver com isso. Gente que nunca fez nada de errado tá morrendo. É isso que está acontecendo nesse exato momento, com amplo apoio da imprensa, com amplo apoio da comunidade internacional. Por que está acontecendo isso? Expliquemos. Os Estados Unidos precisavam aí alimentar a indústria armamentista. Uma coisa que é assim, primordial nos negócios americanos é criar guerras. Então você vê que nas últimas décadas criaram inúmeras guerras. Eles se colocam como salvadores do resto do mundo para poder invadir algum país e inventar uma guerra lá. Fizeram, aí só nesse século, tá? Nem vou entrar nas inúmeras do século passado. Tivemos Iraque, Afeganistão, tentaram no Irã, tivemos na Líbia, na Síria, aí na Ucrânia. Então eles gastam muito, bilhões e bilhões, na verdade trilhões de dólares em guerra
E aí esse dinheiro vai para algum lugar, que são bilionários que depois pagam para os políticos. E não só dos Estados Unidos, mas de toda a OTAN, do mundo inteiro, viu? Mundo inteiro. Esses bilionários, trilionários da indústria armamentista pagam para os políticos. O que acontece é o seguinte, os Estados Unidos estão hoje com a maior dívida externa e interna de sua história. Está crescendo muito rápido a dívida americana por conta do conflito na Ucrânia. E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos iam entrar aí eu esqueci o termo agora em inglês, mas eles vão dar calote na dívida. Quando eles dão calote na dívida, o que acontece é que os parques federais fecham, os escritórios federais todos fecham nos Estados Unidos, o governo americano praticamente para de funcionar. O Joe Biden continua trabalhando, recebendo salários, os deputados também, tudo mais, mas os órgãos federais todos param de funcionar. Quando os Estados Unidos, isso é por lei, viu? Quando os Estados Unidos dão calote na dívida. Na semana retrasada, o Joe Biden estava negociando lá com o Congresso porque era o último dia, era o dia limite para não dar calote na dívida. Ele precisava aumentar o teto, ou seja, conseguir mais alguns trilhões de dólares para continuar se endividando. Um dos motivos apontados aí pela oposição do Joe Biden, lembre-se, boa parte da oposição são fascistas lá, mas uma parte apontada por eles é o seguinte, olha, você já gastou mais aí de 50 bilhões de dólares na guerra da Ucrânia. E você pega aí a conta, mais ou menos o que a gente está aí endividado a mais. Ou seja, você está dando dinheiro para os ucranianos enquanto os americanos estão precisando. E esse discurso tira muito voto do Biden. É por isso que ele é o presidente com a pior aprovação da história dos Estados Unidos. Para ser pior que o Trump, você tem que se esforçar em ser ruim. Pois bem, o Biden está aí com um problemão. E aí ele anunciou para a Ucrânia, olha, a gente vai te dar agora a última ajuda de alguns bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares, e acabou. Não tem mais grana para essa guerra. Não tem mais, porque a condição do Congresso Nacional, inclusive democratas, para aprovar e para evitar o calote da dívida americana foi que parasse de dar dinheiro para a guerra da Ucrânia. Então, acabou. A Alemanha anunciou para a Ucrânia, eu mostrei aqui há algumas semanas, o prefeito de Kiev brigando com o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, e ali a Alemanha anunciou no dia seguinte 400 milhões de euros em armas para a Ucrânia, dizendo, é a última, não tem mais depois disso. Vocês já estão irritando demais, enchendo o saco, vocês são ingratos. A Polônia passou a ser inimiga da Ucrânia. Os ministros da Polônia passaram a fazer discurso anti-Ucrânia. Tá? O governo polonês, nesse exato momento, e faz alguns meses, já está disseminando fake news contra os ucranianos. Está tendo eleição na Polônia. Todos os problemas da sociedade polonesa hoje, dizem governo e oposição, é culpa dos ucranianos. É isso que está acontecendo na Polônia, e a Ucrânia entrou contra a Polônia na OMC, querendo obrigar a Polônia a comprar grãos da Ucrânia. Contra a Polônia, Hungria e contra mais alguns países aí. Esses países já falaram que não ajudam mais a Ucrânia, e a Hungria e a Polônia falaram, a Ucrânia hoje, se é alguma coisa, eles são inimigos, amigos não são mais. População ucraniana é uma coisa, governo Zelensky é nosso inimigo, não ajudaremos mais. A Ucrânia está na iminência aí de ficar completamente abandonada por todos. E aí, peraí, vai acabar isso aí, a indústria armamentista vai fazer o quê, Thiago? Vai fazer o quê agora? Acabou aí, secou a teta. Não vai mais ter dinheiro aí para a indústria armamentista. Pois bem, uma coisa que você precisa saber é que alguns dos maiores bilionários dos Estados Unidos são judeus. E que eles fazem uma confusão que muita gente faz e que eu vejo que a imprensa do Brasil promove essa confusão, que é Israel. Israel é um estado judeu, sim, mas judeu é igual a Israel. São coisas diferentes. Israel é um estado que hoje é governado por um fascista. Mais de 25% da população de Israel não é judia. Por exemplo, eu não sou judeu, eu posso morar em Israel se eu quiser. Ninguém vai lá, então, ou seja, nem são todos ali. 73% são judeus, 27% não são. Mais de um quarto não são judeus. Inúmeros judeus não moram em Israel. Inúmeros, mostrei até no meu Instagram, inclusive, a maioria, acredito, dos judeus apoia a Palestina livre, como um Estado livre. Israel não quer isso. Israel é onde os Estados Unidos, é um país criado pelos Estados Unidos e pela OTAN para ter ali influência no Oriente Médio, tá? Para isso que foi criado Israel lá nos anos 40. Nos anos 40, os países árabes eram os países mais progressistas do mundo. O nível de progressismo dos países árabes nos anos 40 era muito acima da sociedade americana. Eles criaram Israel exatamente para começar a causar instabilidade lá. Olha, tem um discurso aqui que foi publicado no Twitter do Joe Biden, de antes de eu nascer. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region.
Se não existisse Israel, os Estados Unidos teriam que inventar uma Israel ali para proteger seus interesses. Então, Israel, obviamente, o Estado israelense sempre está protegendo os interesses americanos e é muito bem financiado por isso, que não tem nada a ver com o povo judeu, a religião judaica no resto do mundo e até em Israel, os que não estão ali dentro do governo. Ok. Dito isso, muitas vezes o governo de Israel tenta ali alguma aproximação com a Palestina e não invade tanto, mas geralmente é um governo, até porque o interesse norte-americano é que Israel tome todo o território. Por isso que você vê aí o Biden, tudo mais, a imprensa criminalizando os palestinos como se todos eles fossem terroristas ali, e não são. Peço sua inscrição no canal. Falou!